muito que Deus hoje enche esse lugar de uma forma absolutamente especial. Feche seus olhinhos, eu quero orar por isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trazido de uma forma muito simples e clara. Eu não tenho capacidade, Deus, de mudar a vida de ninguém. E muitas vezes eu não tenho nem condição de mudar a minha própria, se eu não contar com o Senhor. Se o Senhor não for convidado e recebido e absorvido por tudo que o Senhor representa, por tudo que o Senhor é, Deus, é só religião. Nós não queremos religião, nós queremos uma vida abundante. Por isso, Deus, nessa noite, leva-nos além das possibilidades que nossa alma, às vezes, por conta das liturgias, dos programas e do costume de vir ao mesmo lugar, nós vamos gerando já, é a mesma coisa, é o louvor, é isso, é aquilo. Pai, que hoje o Senhor nos arrebate de nós mesmos, Senhor. O Senhor nos leve, nos tire de nós mesmos, Senhor. Não deixa a gente ficar querendo monopolizar, manipular a Tua presença, a Tua ação. Espírito Santo, bem-vindo nesse lugar. Conforme eu for falando, vai libertando, Senhor, vai transformando, vai mexendo nas estruturas, Deus, vai abalando, vai movendo, Deus. E que se existem pessoas nessa noite sendo tocadas a qualquer momento do encontro, da palavra e da adoração, possam gritar e dar glória e chorar, Deus, sem se preocupar com o que vão pensar de mim. Deus, que o Senhor possa encontrar corações receptivos. Usa a minha vida também, e o meu coração também se esteja aberto para o Senhor falar além do que está proposto aqui na palavra escrita e organizada aqui por nome de Jesus. Amém. Vou deixar tudo para o final, aviso, essas coisas, tá? Quando a gente faz isso. Eu queria começar lendo um texto. Você não precisa nem abrir. Eu vou entrar aqui num texto de Jeremias. Quem quiser, pode abrir Jeremias 25, versículo 8. Ele diz aqui, preste atenção nesse texto, que você vai, lá no final, vai entender algumas coisas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, ó Israel, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, os trarei sobre a terra e sobre os seus moradores, sobre todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente, e vou colocá-los em espanto, em assobio e em perpétuos desertos, diz o Senhor. Eu vou fazer descer entre eles a voz do folguedo e a voz da alegria e a voz do esposo e a voz da esposa e o som da voz e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um grande deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Diga comigo, 70 anos. E ele diz, e acontecerá, portanto, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu, Deus, visitarei o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e esta geração, e esta nação da Babilônia, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo, e trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias com todas estas nações. Uau! Palavra forte, irmãos. Primeiro, Deus está dizendo que vai usar um rei ímpio. Nabucodonosor era um rei mau, ímpio. Não era um rei de Israel, que também tiveram tantos reis maus em Israel, mas Nabucodonosor era um rei ímpio, era um rei que não tinha o temor de Deus. Só que Deus o chama para uma missão. Você vai levar cativo o meu povo. Você pode imaginar um negócio desse? Israel ficou 70 anos, quantos anos? No exílio. Nem, queridos? 70 anos cativo naquele lugar. Veja, só que Deus
também diz que quando terminar esse prazo, ele ia trazer uma outra nação. E aí começa a nossa história nessa noite no livro de Esdras. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, por favor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Esdras 1, livros. Eu vou ler um pouquinho hoje do livro de Esdras para nós, porque Esdras trata da restauração de Israel. Então, essa profecia que Jeremias dá ali, e diz que 70 anos depois virá uma outra nação, um outro rei, e vai vir retirar do rei da Babilônia, Nabucodonosor, esse poder, e vai assolar a terra dele. 70 anos depois, cai no livro de Esdras. Eu vou começar no Esdras 1. Vamos lá. Diz aqui: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, não é da Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Nós estamos ouvindo? Olha para mim. 600 anos antes. Estamos ouvindo? 600 anos antes de Cristo, essa palavra está sendo liberada. Preste atenção. E diz aqui então: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também um escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Presta atenção. Ele vai e toma o poder, arranca o poder da Babilônia, toma o poder do rei Nabucodonosor. E a primeira medida que ele faz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Um rei ímpio, meu Deus! Mas olha agora o que faz, a pergunta que faz Ciro. Ele diz no versículo 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus, com ele suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, resumindo, ele diz: olha, Deus me deu uma missão, me deu uma visão. Deus de Israel, mandou que eu restaurasse o templo dele. Aí ele agora diz: será que existe entre vocês, povo de Deus, Israel, alguém que realmente seja dele, que queira restaurar esse templo? Se existe, se levantem, não é aqui não, lá atrás. E ele fala isso. Agora veja bem, no versículo, bem rouquinho meu, no versículo 5, avançando um pouquinho, depois dessa chamada, né, de Deus usando Ciro para chamar Israel de volta. Então, quando ele faz isso aí, no versículo 5, vamos ler o todo, o 4 também: e todo aquele que ficar em lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. E o próprio rei Ciro deu muita coisa, ele foi dando muita coisa. E ele fez uma coisa tremenda. Quando Nabucodonosor tomou Israel, foi lá e saqueou Israel, ele tirou todos os utensílios do altar e levou para lá, para a Babilônia. A primeira coisa que o rei Ciro faz, ele dá uma ordem, porque Deus havia falado com ele: você vai restaurar agora o templo e você agora vai chamar esse povo. Ele chama todos que quiserem agora, voltem para Jerusalém. E Israel começa a peregrinar para lá. Ele diz: por onde vocês forem, vocês vão agora receber o favor de muitos que moram ao redor. As pessoas iam bancando eles comida, utensílios, objetos necessários para a vida. E ele próprio começa a abençoar também a preparação para a restauração do templo. Só que
a primeira coisa que ele lembra, os utensílios do altar estavam todos na Babilônia, e nós trouxemos para cá, bem de volta para Israel, Judá, que está em Jerusalém. Agora veja, querido, Deus desperta novamente o povo para edificar a sua casa. Eu quero que você guarde isso. E ele começa a prover. Se a gente for andando aqui no versículo 6, e todos os que habitavam nos arredores lhes comportaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. E aqui está falando do que eu já falei. O Ciro também tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredates, o tesoureiro, que nos deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número de 30 bacias, para ali para papai. Começa a falar um monte de coisas que ele foi devolvendo, que pertencia a Israel, porque fora tirado do templo. Nós estamos vendo até aqui. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque o mesmo Deus, veja bem, Deus não apareceu na terra e foi lá e deu um chute no rei e pegou as coisas e disse para o povo: agora saiam correndo, vão para Israel. Não, Deus ele sempre vai usar pessoas para cumprir os seus desígnios. Nós estamos ouvindo até aqui. Isso significa que hoje, 2.600 anos depois, Deus continua usando o mesmo princípio. Deus vai libertar, vai curar, vai sarar, vai edificar, vai transformar pessoas e vidas na face da terra, estruturas, e Ele continuará usando pessoas. Posso ouvir o nome aqui? Quantas pessoas temos aqui? Diga para o seu irmão, ele quer usar pessoas, entendeu? Fala para ele aí. Vê se ele entendeu aí. Você que está com cara de tacho. Quantos estão com cara de tacho aí? Diga assim, então, para ficar um pouco mais animado a sua fé. Diga: Deus quer me usar. Agora entendi. Entendeu? Agora, Deus, diga de novo: Deus quer me usar. Fala para a pessoa do teu lado: Deus quer me usar. Não sei se quer usar você, mas a mim quer. A questão é: quantos vão querer ser usados por Deus? Aí, veja bem, aleluia. Sempre tem um porquê, né? Oh, meu Deus, tem que ser mais fácil. Veja, querido. Aí, no capítulo 2 de Esdras, ele começa a fazer uma relação. Não é nada poético isso aqui. Ele começa a fazer uma relação de pessoas que vão voltar. Vai comigo ali, nós vamos ler, são só 63 capítulos. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, Esdras 2, dos que foram transportados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram eles a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua própria casa. Aí começou toda aquela multidão, 42 mil pessoas, e naquela época não se contavam mulheres e crianças. Mulheres eram consideradas pessoas de segunda classe naquela época. Vocês entendem isso, né? Naquela época. E aí eles não contavam. Então eram 42 mil homens. Vamos botar aí mais ou menos umas... Mulher tem muito, né? 60 mil mulheres. Oh, meu Deus. Criança, mais umas 100 mil. Então, devia ter voltado ali umas 200 mil pessoas. Agora, vamos falar rapidamente o nome dessas 200 mil aqui. Então, versículo 2 em diante, ele começa a falar o nome de todo mundo. É gente para tudo quanto é lado, de tribos, de sacerdotes, de levitas. Quantos estão prestando atenção? Irmão, se liga aí, tá? Aí começa a falar o nome de um monte de gente que eram líderes das tribos, e líderes de clãs, e de ministérios, aleluia, e pertenciam aos ministérios. Só que de repente, no versículo 63, parece que não tem nada a ver. Do nada, ele vem falando, estes, no 62, estes foram os que buscaram registros dos que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio, e por aí, Aí no 63 ele diz: mas nesse momento o governador disse para eles que não comessem das coisas sagradas. Nós estamos ouvindo? Até que
com Urim e Tumim. Aqui engasgou o negócio. Ele começa a falar nomes, gente. 42 mil pessoas estão voltando, homens listados. Ele começa a falar, relacionar, e de repente ele diz: mas para aí, vocês podem comer tudo, menos das coisas sagradas. Para que isso aconteça, vocês têm que esperar o sacerdote ser restaurado com o Urim e o Tumim. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Mas o que ele está dizendo aqui: esperem o sacerdote ser restaurado, para vocês poderem de fato comerem as coisas sagradas. Veja, querido, essa questão das vestes sacerdotais era simples. Deixa eu explicar. O cara tinha uma túnica branca, tinha uma túnica púrpura, ele tinha um cinturão e ele tinha um peitoral. Nesse peitoral, nós estamos prestando atenção aí. No peitoral tinham 12 pedras. Quantas pedras? E cada pedra dessa era de um tipo de pedra preciosa. E cada uma pedra significava uma tribo de Judá, ou de Israel, amém? Até aqui tudo bem? Então lá está o cara se vestindo, eles estão restaurando, estava tudo bagunçado, tudo espalhado. Nabucodonosor pegou aquelas pedras, espalhou para tudo quanto é lado, os vasos, os utensílios do templo. Mas agora Deus estava restaurando, e Deus falou: para tudo, não comam as coisas sagradas, vocês podem comer muitas coisas, mas existem coisas muito melhores esperando por vocês. Mas para isso acontecer, é preciso restaurar o sacerdócio na minha casa. Nós estamos vendo? E está lá. Aí eles começam. As 12 pedras significam as 12 tribos de Judá. Em cada ombro tinham uma pedra de cada lado. Numa pedra do lado de cá tinham 6 tribos de Judá escritas. Na outra pedra de ônix também lá de cá tinham mais 6 tribos. Então novamente as 12 tribos. E aí, o que tem a ver Urim e Tumim? O que é o Urim e Tumim? Urim e Tumim eram 2 pedras preciosas que tem muita coisa sendo falada sobre isso, mas elas significavam. Uma significava sim, que era o Urim, aliás, o não, o Urim, e o Tumim significava o sim. Então as 2 pedras eram utilizadas quando Israel queria saber se Deus estava de acordo com o projeto que eles iam fazer. Eles usavam aquelas pedras para ouvir a direção de Deus. Eles precisavam de uma direção de Deus. Então eles tinham 2 pedras. Uma era o Urim, que era não, e a outra era o Tumim, que era o sim. E aí, o que isso tem a ver com as vestes sacerdotais? Ele estava lá, bonito, com roupa de linho branca, um azul maravilhoso, né? Não sei se alguém tem esse azul, mas igual ao do Castrinho. O que é Castrinho? Aí ele tinha uma túnica azul por cima do branco, aí ele tinha uns tecidos, sabe, super transados, com um cinturão maravilhoso e um peitoral com 12 pedras preciosas. Em cada ombro, uma pedra com as 6 tribos de Judá em cada uma. E o Urim e Tumim, eles ficavam dentro de um saquinho guardado para quando o sacerdote precisava consultar o Senhor, ele tirava aquilo do saquinho e pedia a direção de Deus, se era sim ou se era não. Mas o Tumim, que era o sim, ficava guardado do lado de esquerdo do peito, ou seja, aonde era o coração. Nós estamos vendo. Em outros estudos dizem que elas ficavam guardadas no coração. Não importa. O que quer dizer isso? Isso significava que Deus estava dizendo que aquilo que o sacerdote tinha de ideias, aquele cara que estudava, que tinha intimidade com Deus, era muito legal, mas ele não poderia dar direção para Israel conforme o seu coração. Por isso, as pedras, Urim e Tumim, ficavam guardadas no peito dele, no coração dele. Era como se Deus estivesse dizendo: aquilo que você vai dar de direção para o meu povo tem que sair do meu coração e não do seu coração. Nós estamos ouvindo? Então essa é, em síntese, aquilo que ele disse. Então agora, pegando o que a gente falou no Esdras lá, não comam as coisas sagradas. Vocês podem comer muitas coisas, mas as coisas sagradas não comam, até que o sacerdote seja restaurado na minha casa. E aí sim, vocês vão ter ele com Urim e com Tumim, né? Para quê? Para que ele dê resposta de Deus para os seus corações. Queridos, eu volto a te dizer, existe muita coisa boa sobre a terra. A Bíblia fala isso não só aqui
Mas ele também diz: se você quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Existe o melhor dessa terra, mas existe o melhor do céu. Existe o melhor que vem da parte de Deus. O seu coração pode fazer muitos planos. Você pode comprar um carro, você pode comprar instrumentos, você pode comprar uma casa linda, você pode viajar, você pode se formar, você pode fazer muitas coisas. Deus diz: vai e faça. Eu quero que vocês sejam, que vocês se realizam, mas preste atenção, não comam das coisas sagradas se elas não forem liberadas do meu coração para o seu coração. Não faça isso. Ele está dizendo isso. Há algo melhor e sagrado, e eu vou dar quando eu restaurar as vestes sacerdotais. Mas por quê? O que estava acontecendo? E aí a gente entende um pouquinho de Jesus falando em Mateus 9:16. Deus estava querendo restaurar. Israel estava cativo há 70 anos. As vestes sacerdotais provavelmente estavam um trapo, imundas, rasgadas, desperdiçadas, perdidas. As pérolas não existiam mais, mas Deus levanta Sírio e diz: restaura tudo. E ele traz de volta as pérolas. E aí agora já não é mais um maltrapilho sacerdote, alguém vivendo na força do seu braço, mas alguém vivendo pela força do coração de Deus. É aí que Deus quer falar conosco hoje. Jesus falou que quando Deus restaura as vestes, Ele diz: não ponha remendo novo em roupas velhas. Deus não vai fazer assim. Não estão prestando atenção. Deus não vai pegar vestes velhas e botar remendo novo. Deus vai revestir a igreja dele. Eu não estou falando da igreja mais vencedores. Talvez você pense que eu estou falando que para você ser abençoado, você precisa de mim estar restaurado. Deus está restaurado. Querido, é lógico que eu preciso estar restaurado. Mas, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, por favor. Estou ansioso para ver 1 de Pedro. Tem um negócio aqui. Tem um presente aqui. Tem um negócio de Deus aqui. Aleluia. 1 de Pedro 2, versículo 1. Quantos acharam? Amém. É bom ver Joãozinho aqui de novo. Depois a gente vai dar uma oportunidade. 1 de Pedro 2, versículo 1. Preste atenção. Diz aqui. Preste atenção, querido. Está lá? Deixando, pois, Pedro, diga o seu nome aí, toda malícia, todo engano, todo fingimento, a inveja, as murmurações, desejem afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já foram provados, já provaram que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva. Não estou ouvindo isso aqui? Amém. Pedra viva? Por que pedra viva? Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele diz: vós agora, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Uau! Imagina Deus trazendo Israel cativo 70 anos e diz: agora vão viver o melhor dessa terra. Porém, tem uma coisa que vocês não podem comer de qualquer jeito: as coisas sagradas. Ela requer que o sacerdócio seja restaurado. Só que o sacerdote não sou só eu. A palavra está dizendo que em Cristo Jesus Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, obrigado pelo amém, não está me encorajando. Estou animado agora. Vou pular até para o 9 logo. Vamos ver se agora vem dar um amém forte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa pedra. Preste atenção. Para a sua maravilhosa pedra.
Por quê? Porque o tumim que ficava guardado no coração também era chamado da pedra luz. E Jesus veio e se tornou a rocha, a pedra de esquina. Mas Jesus também disse: eu sou a luz. E depois que ele voltou, ele diz: agora vocês são a luz. Nós estamos entendendo? Quantos estão esperando serem restaurados por alguém? Quantos estão esperando a sua mãe ser restaurada? Quantos estão esperando o seu pai ser restaurado, o seu marido ser restaurado? Quantos estão esperando alguém ser restaurado para botar a mão para você e dizer: seja restaurada? Porque Deus está dizendo: eu vos chamei reis e sacerdotes. Então, para vocês comerem as coisas sagradas, vocês precisam a restauração sacerdotal. E eu me incluo nisso. Amém? Eu preciso. Você precisa, nós precisamos, a igreja de Cristo da Terra precisa botar ordem na casa de Deus. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. É lógico que tem uma distinção. Eu sou pastor da igreja. Qual a distinção? Eu não tenho uma responsabilidade diferente da sua, mas eu sou tão sacerdote quanto você é um sacerdote da sua casa. Você foi chamado para edificar, para abençoar, para tomar posse. Você foi chamado para impor as mãos, para curar, para libertar os cativos. Você foi chamado para estruturar o reino de Deus na terra, que inclui a igreja, a casa do Senhor. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então, se você está vivendo de qualquer jeito na casa do Senhor, você está fora. Se você está vindo na igreja simplesmente por vir, você está perdendo o seu tempo. Não, pastor, mas com Jesus estão ótimos. Não existe isso. Jesus é o cabeça da igreja. Ele te fez sacerdote para você exercer o sacerdote por onde quer que você for. Mas é aqui que a gente recarrega as nossas baterias. É aqui que a gente exercita a ordem do reino de Deus na terra. Aqui e outras igrejas. Nós estamos entendendo como está bagunçada a terra diante dessa palavra. De como a gente está com dificuldade de entender um reino, apenas um reino. Como existe choque de poderes, como se cada uma igreja tivesse um domínio e um poder. Nós não teríamos poder nenhum se não fosse dado por Cristo. E esse poder foi para que nós fôssemos reis, para reinar e sacerdotes. Agora vamos ficar andando todo metido na rua que eu sou rei. Não! Agora eu vou ter um entendimento de que eu fui chamado para mostrar ao mundo um reino. Um reino. Nós estamos ouvindo? Diga para o seu irmão, todos nós. Depois disso, voltando para Esdras, 7 meses depois, capítulo 3, já estou quase terminando, acredite se quiser. Hipocrisia. Então vamos lá. Esdras 3, presta atenção. Versículo 1, vou até o 6. Semelhantemente, estava em Pedro, desculpa. Esdras 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, que mês? 7º. E estando os filhos de Israel já nas cidades, e se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Uau! E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e começaram a edificar o altar de Deus, Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles ao redor, por causa dos povos daquelas terras, e ofereceram naquele altar que foi erigido holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Nós estamos ouvindo aqui. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, Deus usa o rei Ciro, o rei para dizer: eu vou restaurar o templo. Nós estamos vendo. Se fosse a igreja evangélica, oh, glória, aleluia, nós vamos
eles chegam lá, a direção que o sacerdote e o governador e os levitas deram e tiveram foi: vamos começar pelo altar. Gostou muito? Mas eu não estou entendendo. Como é que nós vamos fazer isso? Está todo mundo querendo comer a gente aqui em volta. Está todo mundo querendo atirar, né? É franco atirador, é guerreiro, tudo não. De manhã, de tarde, à noite. Como é que nós vamos começar restaurando o altar? Não faz sentido. Talvez todos nós pensássemos: vamos começar pelos muros. Mas Deus falou. Presta atenção nisso, querido. Foi aqui que eu entendi por que Deus parou a obra da tenda. Alguns até hoje não entendem. Pessoas me falam: pastor, eu quero ver se eu já quero ofertar na obra da tenda. Eu falei: espera, meu irmão. Por quê? Porque Deus está falando alguma coisa que eu não estou entendendo muito bem, eu preciso esperar. E eu meti o pé naquilo e muitas pessoas não entenderam. E alguns até desanimaram: pastor, você não quer consertar a tenda, fazer de alvenaria, cuteira, com ar-condicionado? E Deus falou: primeiro o altar. Eu não programei isso. Essa palavra eu recebi há 2 semanas. Eu não programei isso. Mas Deus trouxe para mim um entendimento, para eu perceber por que é que as coisas não estão acontecendo, porque a gente estava planejando de um jeito e eu tive que meter o pé no freio sem saber exatamente como. Porque, veja, muitas vezes, queridos, nós queremos a restauração das nossas coisas rápido. Nós queremos um carro novo, nós queremos um emprego novo, nós queremos o filho na melhor faculdade, nós queremos o melhor curso, nós queremos apoio, queremos os tênis da Nike, nós queremos trocar os 4 pneus, nós queremos a restauração de tudo rápido e primeiro. Só que Deus está dizendo que não haverá mudança sem que restaure primeiro o altar da adoração. Toda mudança que eu e você fizermos, primeiro do que aquilo que nós precisamos fazer, eu estou apontando aqui porque ficou evidente que Deus está fazendo um negócio aqui que não é uma obra inteligente do Pedro. Isso é uma coisa que Deus começou a fazer que eu não entendi. Começou num congresso jovem, eu falei: que é isso? E nós estamos aqui, Marco aqui, eu já estamos de prova, nós não combinamos nada, e nós estamos aqui, como vamos arrumar? A gente falou: vamos fazer uma coisa diferente, um círculo. E o Marco falou: poxa, ia ficar legal uma cruz. Eu falei: vamos botar um pano do sangue, como se fosse o sangue. Mas Deus estava fazendo algo muito maior do que reorganizar cadeiras. Deus está nos chamando para restaurarmos o altar dentro dos nossos corações. Agora eu estou entendendo o que Deus queria fazer. Deus está querendo restaurar o meu coração como altar para Ele. Algumas pessoas não estão conseguindo nem chegar na igreja. Alguns ficaram pelo caminho, outros se desviaram, outros se perderam, outros estão perdidos dentro da igreja. Por quê? Porque não tem como Deus nos dar uma vitória do jeito de Deus sem que primeiro haja um sacrifício. Não faz sentido. Como que eu vou dar um dízimo ou oferta? Como eu vou dar o meu tempo se eu tenho que arrumar outro emprego? Essa é a nossa mente, que não é ruim. Trabalhar é bom, se organizar é bom, pagar conta é bom, ser honesto é bom. Mas Deus está dizendo: Pedro, não tenta fazer as coisas na sua força. Primeiro, Pedro, restaura o altar. Talvez você pense: acho que eu estou precisando mesmo. E eu estou. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer um rebuliço na terra. Antes da sua volta, a Bíblia diz que o mundo vai olhar e vai dizer: uau, só existe uma igreja na terra. O mundo não são alguns pastores espirituais, como eu me acho. Não, ele diz que o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer: é diferente, agora eles não são várias coisas, eles são um só povo. Qual é a chave? A chave é: quando Deus trouxe Israel de volta, eles chegaram como, vou ler aqui esse versículo,
na sua mente. Não, você não lembra. Esse capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Eu posso substituir essa palavra? Então, chegaram com uma só intenção. Gostam de mim? Eu não quero cargo. Eu não quero cargo. Eu não quero posição. Eu quero que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Vou mudar de novo. Então, quando Israel foi trazido, eles chegaram com um único só coração, um único só desejo, que essa igreja possa cumprir os seus desígnios que Deus tem preparado para nós, que jamais será. Nós cumprimos, né? Foi ótimo, nós cumprimos, nós cumprimos. Não, o cumprimento do nosso chamado é alertarmos os irmãos que Deus nos fez um só povo, uma só nação. Se eu fizer somente isso na minha vida, eu vou cumprir o chamado que Deus tem para mim. Se 100 pessoas aceitaram Jesus nesse tempo aqui, não é obra minha, é obra de todos aqueles que passaram aqui, que pregaram o Evangelho, que convidaram pessoas e que ajudaram essas pessoas a se firmar. A obra que Deus me deu é declarar: Jesus Cristo é o único Senhor de toda a terra. Não existem denominações diante do Deus Altíssimo. Existe um só povo, uma só nação. E esse dia vai chegar, onde a igreja de Cristo, ela vai chegar, quando Ele vier trocar as nossas vestes. Como é que Ele vai trocar as nossas vestes? Quando Ele vier pegar a noiva, vai ser uma noiva sem mácula e sem ruga. As vestes são as vestes de louvor. Voltamos para o altar. Deus está querendo restaurar o altar, mas não é um monte de gente cantando e dançando. É você o altar, tanto que a configuração não é mais aquela. Se tiver um grupo de louvor aqui, nós vamos adorar a Deus. Não é uma liberdade de palco humano. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos juntar também de idolatrar pessoas, não ficar dando ênfase a pessoas porque cantam bem, ou porque tocam bem, ou porque tem CD, agora vem o pastor tal. Se eles não vierem para declarar que Jesus Cristo é o mais importante tesouro que existe na nossa vida, não vale a pena contar ninguém mais. Eu só quero chamar nesse lugar gente que possa apontar para Cristo, não é a cruz de Paulo. Isso aqui é um memorial. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós estamos prestando atenção nessa palavra. Eu quero que você agarre isso para você, querido. Veja. Olha o que ele faz agora. No versículo 8 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Ele faz da seguinte maneira. Posso ir? Como eles chegaram com só coração, as coisas poderiam ser mudadas. Alô? Deus pode mudar a sua igreja. Ele vai usar pessoas, pastores, líderes, mas gente comprometida. Não é gente que dá opinião só. É gente que dá opinião e bota o braço para segurar a onda das mudanças. Olha o que acontece aqui. E no segundo ano da sua vinda, na casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadac, e outros com seus irmãos, sacerdotes, levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, constituíram levitas de idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra do Senhor. Houve uma mudança. Qual foi a mudança? Aqui ele está dizendo que agora eles convocaram os levitas de 20 anos para cima. Por quê? Se sempre foi assim. Não era assim. Antes era de 30 para cima. Sabe o que aconteceu aqui? Ele puxou uma geração. Que é o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vendo hoje. Não tem ninguém famoso aqui, mas vieram os jovens aqui com as suas barbichinhas, com os seus jeitinhos engraçadinhos e arrebentaram a palavra. Nós tivemos usando a Cristo com palavras de pastores que foram ótimos, mas um jovem deu uma palavra e arrebentou a boca do balão. Arrebentar a boca do balão é tiro. Mandou.
o Senhor pense sobre isso. Deus falou, eu vou restaurar. E eu faço como eu quiser. Mas tem que ser 30. Vai mudar, pastor? Não, porque eu nunca vi isso, pastor. Tem que ser assim. Vou mudar. Diz o Senhor. Passa para frente. E se eu quiser, eu passo para frente. E não reclama não, se eu vou botar os neguinhos de peito aqui para adorar. Você vai ficar tudo aí. Assim diz o Senhor. Só que não era qualquer pessoa. Tinha um preço a pagar. Nós estamos ouvindo aqui. Então, eles tinham que ter o mesmo coração. Não dava para chegar na igreja para adorar sem um coração para Deus. E nós aprendemos ao longo desses 3 meses que não é o altar que está de castigo, mas é a igreja na terra que está de castigo. Deus está nos chamando para adorar Ele. Eu não tive aqui quinta-feira, mas eu soube que deu problemada na luz aqui, que o Flávio não conseguiu fazer o louvor, mas que o louvor que ele colocou era uma ministração integral da Elisa Rosa. Hoje eu estou ouvindo uma ministração do Cirilo, adoração pura. Deus está restaurando. A minha mulher, a pastora Tereza, foi num congresso lá em Minas, do Asas da Adoração. Qual o tema? Restaurando o altar. Eu não sabia, eu não conheço, não tem nada a ver. Eu não sou famoso, eu não sou inteligente, eu não tenho livro publicado. O pessoal está indo lá para Minas agora assistir um congresso. Tema. Compaixão. Compaixão. Tem a ver com o quê? Oração. Então, amigos, Deus está fazendo alguma coisa. Em Nazaré. Pode sair alguma coisa da tua casa, né? Pode ser alguma coisa boa da tua vida, do teu casamento. Tu não tem inscrição, ou tu tem pós, não interessa. Deus não quer saber da tua graduação. Deus quer saber do teu compromisso com Ele. Deus quer saber se você está afim dele. Mas eu tenho algumas dúvidas. Não tem problema na dúvida. Mas vai fazer o que com isso? Vai passar 30 anos em dúvida? Vai pegar essa dúvida e vai pular dentro de mim. Vai chorar, vai se angustiar nas madrugadas. Eu não sei de você, irmão. Eu estou muito inquieto no meu espírito. Eu estou muito inquieto. Eu estou inquieto. Eu quero uma mudança que eu não sei qual é. Mas agora eu sei. Eu não preciso esperar vocês. É alguma coisa que eu posso restaurar com Deus? Eu posso restaurar o altar. Aí eu vou entrar na igreja e falo, tudo restaurado, não? Pastor, estou restaurando, não. E vocês estão redes e restaurados. Não é isso. Quem é restaurado? Quem é restaurado? Vai atrás, vai lutar, vai puxar, vai amar, vai parar de fazer fofoca. Não tem isso aqui, mas assim, essas coisas que a pessoa fica falando uma para a outra, você viu? A luz acabou. Deve ser um sinal de Deus. Deve que se acabar a luz aqui, não tem pecado. É assim que as pessoas pensam. Juízo dentro da casa do Senhor. Isaías falou, para de fazer jejuzinho também. Eu não quero jejum de vocês, não. O jejum quer vocês mudança de atitude, para te acusar uns aos outros. Vão ajudar uns aos outros. Ajudem uns aos outros, os ministérios uns dos outros. Deus quer explodir a igreja dentro da terra e ela vai voltar para o início de tudo. Sabe o que é o início de tudo? Eu vou voltar para a igreja de Atos, mas no início de tudo, Deus deu um modelo. Vocês se reúnem no templo, mas vocês vão nas casas. Vai na casa do perdido. Alguns aqui não vão concordar. Então você não vai concordar com Cristo. Cristo foi na casa de um ladrão, Mateus. Depois foi numa casa de um outro ladrão, Zaqueu. Eu sou na casa de um maluco. Depois aí, melhorou um pouquinho. Foi na casa de José de Arimateia, o religioso. Mas ele não perdeu tempo para ensinar algo. Entrou uma prostituta, lavando os seus pés com suas lágrimas.
Versículo 10, eu estou quase terminando. Acredite se quiser. Capítulo 3, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos com trombetas, levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar o Senhor, conforme a instituição do rei Davi. Aqui já tinha um tominho, o urim, veio a rigor agora. Presta atenção, isso aqui, 11. E cantavam, revezando, não sei, a revés, não sei o que é isso. Louvando e celebrando o Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvavam o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Agora sim, restaurado o sacrifício do altar. Agora sim, vamos colocar os termos. Sobrou tempo. Agora dá. Nós não estamos sozinhos. Nós nos recolocamos no lugar de agradar ao nosso Deus. Agora qualquer coisa que a gente puser a mão para edificar para o Senhor, vai vingar. Porque se a gente não restaurar o altar do Senhor, mesmo fazendo as coisas para o Senhor, não vingam. E é o que está acontecendo na igreja. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo muitas coisas, mas não estamos vingando. Por quê? Porque um fala do outro, pensa mal do outro, reclama do outro. Era eu que deveria ser o líder disso. Era eu. Eu não venho mais cedo porque todo mundo chega atrasado, mas eu não chego porque eu venho para me encontrar com o meu Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Pode imaginar lá? Josafá baixa a espada, ele levantou o louvor. O Senhor é bom. Você pode imaginar você largar uma espada e partir para dentro de um exército cantando? Os caras vão falar, os caras são malucos. Os caras estão todos esperando de faca, de espada, de lança, e do lado a coisa está cantando, o Senhor é bom. Saiu todo mundo correndo. Porque o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar mesmo, não é cantar as canções que aparecem no rap projetor, mas quando eles começaram a esquecer a letra e adorar o Senhor e gritar e dizer o Senhor é bom, os inimigos ficaram tão confusos que começaram a matar uns a todos. Pense nos seus problemas, pense nos seus sonhos, pense nas coisas que você quer realizar, pense nas coisas que Deus quer usar você para fazer. E quando você aprender a adorar o Senhor, quando você aprender a quem você está adorando na congregação ou num grupo de louvor, quando você aprender isso, a presença de Deus vai desbaratar os nossos inimigos. Quando você entrar na rua, o inimigo vai falar: cara, aquele maluco, olha aquela igreja, que igreja? Igreja de Cristo burro, demônio burro. Mas daquela igreja que eles falam que Jesus Cristo é bom. O Senhor é bom. Eu quero que você ouça de pé essa parte aqui. Você está em pé. Eu quero ler uma coisa. Porque ele falou que eles fizeram isso. Não estão ouvindo ainda? Ele está dizendo aqui: levantem os levitas, e os levitas foram levantados, os sacerdotes foram levantados, os chefes foram levantados, conforme a determinação que foi dada ao rei Davi, que está em 1 de Crônicas 16. E eu vou ler para você, não precisa ler. Vou dizer. Preste atenção, ouvidos de ouvir, não converse agora. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, ele abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um, pão, carne e vinho. Nós estamos ouvindo? E pôs perante a arca do Senhor alguns levitas para ministros
E isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Nós estamos entendendo para que nós fomos chamados? Reis e sacerdotes. Mas nós fomos chamados mais do que levitas. A minha esposa vai ministrar essa palavra em breve. No Novo Testamento, Jesus falou: tudo é muito bom, eu sei, as pessoas que ficam cantando no seu lugar, mas o meu Pai está procurando quem crê para ele. O meu Pai está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiro. Não é possível ser um adorador no altar sem estar na presença do Senhor. Mas não é tão diferente assim na congregação. Só que aqui você vai sofrer o seu efeito sozinho. Aqui você tem uma responsabilidade diferente daqui. Nós estamos entendendo. E ele está dizendo: eu levantei uma ordem segundo o coração de Davi. E ele coloca os levitas para ministrar pelo diabo. Eu quero que você pense sobre isso. Aonde está? Como é que está a tua situação diante do Senhor? Eu não vou distribuir carne para vocês. Eu gostaria de matar a carne de vocês. Mas eu quero distribuir pão e vinho. Mariana, Celso, Jorge, ajuda, por favor. Maria José, comigo, ajuda aqui, por favor. Hoje, pode ser mais um culto para você. E pode continuar assim para sempre, irmão. Você acha que Deus vai deixar de ser Deus? E você não está entendendo? Agora você pode fazer um concerto com o Senhor hoje. Você pode ouvir a voz dele e dizer: hoje eu entrego o meu sacrifício. Não é o teu dízimo e oferta, nós vamos pegar os dízimos e oferta já. Nós todos. Mas não é disso que eu estou falando. Porque dinheiro não é para o Senhor. O que o Senhor quer ver é o teu coração. Toda vez eu posso abrir as comportas do céu sobre as suas finanças. Você vai ser fiel. Ele não está falando disso agora. Ele está falando: venha fazer um concerto comigo. Venha fazer um concerto comigo. Hoje tem pão e tem vinho. Tem pão e tem vinho. E eu quero que você feche seus olhos. Porque Paulo falou: quem vai participar da ceia? Se você não entregou sua vida para Cristo, porque ainda não entendeu, se entendeu hoje, faça isso hoje. E participe da ceia. Mas se entendeu. Se eu só dar um amigo ver, não faça não. Quem pode participar da ceia? Quem disse: Jesus entra na minha vida. E quem deu esse passo nunca mais foi o mesmo. Então, se você disse que deu, e só porque batizou, mas a sua vida não mudou, está na hora de você aceitar Jesus de verdade. Que Jesus Cristo, que não é um objeto em promoção na Casa Bahia, para você pagar em 24 anos. Jesus Cristo, quando entra, é impossível você ser a mesma pessoa. Então você vai tentar sim, é verdade, a gente pega, mas eu não fico confortável, eu me deparo, me inquieto, eu não fico satisfeito, eu fico com nada de mim mesmo. Depois que passa a raiva dos outros. Deus quer fazer uma restauração hoje em cada um dos corações. Vou colocar aqui os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, todos os nossos títulos. Vamos pôr aqui o vinho e o pão. Se você quiser, examine o seu coração. Se você não quer fazer, não quer mudar a sua vida, se você quer continuar mais ou menos, nem participa da ceia. A ceia não é outro dia, hoje não. Hoje deixa só para quem quer restauração, para quem quer a vida com o Senhor. Para quem quer isso. Não vai agora, não. Só venha quando o seu coração estiver afinado com essa palavra. Eu ainda vou dar outra palavra. Não venha no chão. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir essa canção. Feche seus olhos, por favor.